Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é do Enem 2020 sobre cálculo estequiométrico. Vindo aqui para a questão temos o seguinte: o crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2, que tem uma massa molar de 44 gramas por mol, para os dois tipos de carros, o a combustão e o elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, que tem uma massa molar de 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. Então ele dá aqui o veículo a combustão movido a etanol libera em média 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado e o elétrico vai emitir o equivalente a 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado, tá certo? Então para o carro elétrico isso daqui é o equivalente a quê? Essa emissão, as emissões na geração e transmissão de eletricidade, tá certo? E aí ele continua. A reação de combustão do etanol pode ser representada pela equação química. Então ele dá a equação de combustão completa do etanol, tá? Então aqui você tem o etanol sofrendo aqui uma reação, né? Ele vai sofrer uma oxidação e aí com isso você gera CO2 e água. Então é uma reação de uma combustão completa. Como eu sei, eu estou gerando CO2 e água. Se eu gero monóxido de carbono e água, ou carbono e água, eu tenho combustões incompletas. Então, a combustão completa me gera CO2 e água como produto, ok? Então ele continua aqui, ó. Foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e o outro elétrico, em um mesmo trajeto de 1.000 quilômetros, tá certo? Então, você vai ter aqui quanto de CO2 é emitido no veículo a combustão. Então você vai, como a equação já está balanceada, então o que interessa para nós apenas é o CO2 e o etanol. É essa relação que a gente vai ter que fazer. E como a proporção é 2 de CO2 para 1 de etanol, então o balanceamento da equação aqui é importante, tá certo? Mas como ele já deu balanceada, é um passo a menos que você precisa se preocupar, tá? Então, ó, ele dá aqui a quantidade de CO2, mas a gente vai ter que relacionar, que a gente vai ver a seguir, o CO2 com o etanol, tá certo? A gente vai relacionar o CO2 com o etanol. Então, para o veículo movido a combustão, a gente vai ter 2,6 mol por quilômetro rodado e o elétrico 0,45 mol por quilômetro rodado. Então, sempre vai ser a relação para os dois tipos de veículos, CO2 com o etanol. E a proporção é 2 para 1, tá certo? E ele vai continuar da seguinte forma ainda. A quantidade equivalente de etanol economizada em quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de. Então ele quer saber quanto que você está economizando de etanol, o equivalente ao etanol, se você usar o carro elétrico. Então a gente vai calcular a massa, porque ele quer em quilogramas. Então a gente vai calcular a massa que o veículo a combustão consome de etanol. Nós vamos fazer a mesma relação para o carro elétrico. E aí a diferença, como ele quer quanto foi economizado, então nós temos que fazer a diferença entre os dois valores, tá certo? Então essa daqui que é a pegada da questão. Você vai calcular para os dois e depois vai fazer a subtração. Se você parar em um dos valores, tem uma alternativa aqui que, se você não prestar atenção, você acaba assinalando ela e aí você erra essa questão, tá certo? Então, a seguir eu separei as informações que são mais importantes. E aí nós temos que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, aí emitem 2,6 mol de CO2 por quilômetro e o elétrico 0,45 mol por quilômetro, isso num trajeto de 1.000 quilômetros. Então, a gente vai ter a relação mol por quilômetro, depois a gente transforma esse valor para 1.000 quilômetros e aí isso vai bater com uma das alternativas, tá certo? Então a gente vai começar fazendo o cálculo para o veículo a combustão,
Então, aqui, como eu falei, o que importa para nós, depois que a equação está balanceada, a gente só interessa o etanol e o CO2. É claro que tem que trazer a equação balanceada para cá, tá certo? É 1 mol desse, me geram 2 mols desse aqui. O oxigênio e a água, que são o reagente e o outro produto, nesse momento aqui já não importam mais para nós, ok? Então, eu posso fazer aqui a relação em mol, tá? Então, eu sei que 1 mol deste, 1 mol de etanol, me forma 2 mols de CO2, tá certo? Então, é isso que a gente vai colocar aqui, ó. Quando não tem nada na frente, é como se tivesse o 1 e tem o 1 aqui. Então, é um etanol, me geram 2 mols de CO2. Então, aqui eu vou colocar 2 mol, ok? Então, montamos a primeira relação. O que eu sei agora? Que para o veículo a combustão, que é o que a gente está fazendo, 2,6 mol de CO2 por quilômetro. Então, esse 2,6 é do CO2. Então, esse 2,6 eu jogo embaixo aqui do CO2. Tá certo? Aí eu quero saber quanto é o equivalente de etanol a esses 2,6. Então, por isso que a estequiometria aqui é importante. Como da direita para a esquerda está caindo pela metade, eu estou dividindo por 2, 2 dividido por 2 vai me dar 1. Então, para eu chegar a quanto eu tenho em mols equivalente de etanol, eu vou ter que pegar o 2,6 e também dividir por 2. Então, quanto que é 2,6 dividido por 2? 2,6 dividido por 2 vai me dar 1,3 mol de etanol, tá certo? Então, o equivalente de etanol a 2,6 mol de CO2 é 1,3, é isso que a gente calculou. Aí, como ele quer o quilograma que foi economizado, eu vou ter que calcular em quilograma para os dois veículos. Então, eu vou ter que transformar isso aqui para quilograma e ainda levando em consideração num trajeto de 1.000 quilômetros, tá? Porque esse 2,6 é por quilômetro. Então, esse 1,3 também é por 1 quilômetro, tá certo? Porque eles estão relacionados. Então, 2,6 mol por quilômetro. Então, aqui foi utilizado 1,3 mol de etanol por quilômetro. Então, a gente vai ter que chegar em um trajeto de 1.000 quilômetros e vamos ter que transformar 1,3 mol para quilograma. Então, como eu quero que sobre quilograma como resposta, eu vou colocar o quilograma no numerador e o equivalente do quilograma eu vou colocar no denominador. Então, em vez de fazer algumas regras de 3, aqui 3 regras de 3, eu vou utilizar apenas uma análise dimensional só. A vantagem aqui é que eu consigo fazer várias simplificações, eu não vou fazer nenhuma conta difícil, vocês vão ver aqui. Só utilizando aqui a análise dimensional, tá certo? Então eu sempre vou colocar o equivalente e deixar o que eu quero como resposta, ela tem que ficar no numerador. E pensar que as outras unidades elas vão ter que se cancelar. Então quilômetro vai ter que cancelar, grama vai ter que cancelar e mol vai ter que cancelar, ok? Então ao invés de fazer 3 regras de 3, eu vou fazer uma conta só e vou simplificar aqui muita coisa, tá certo? Então, qual que é o equivalente de 1 kg? Bom, como eu tenho que cancelar grama, então essa grama aqui vai aparecer aqui do lado depois. Então, uma grama tem que estar no denominador. Então, 1 kg são 1.000 gramas. Bom, como eu tenho que cancelar grama, então a outra grama tem que aparecer no numerador. Isso já é certeza. Então, o valor que tem grama aqui é o 46, que é a massa molar do etanol, ok? Então, 1,3 é do etanol. Então, a gente tem que usar a massa molar do etanol. Então, 46 gramas vem aqui do lado. E aí, grama já vai cancelar com grama. E aí, eu sei que 46 gramas estão em 1 mol, equivalem a 1 mol. Então, 1 mol aparece aqui no denominador. Certo? Então, mol também tem que cancelar. Então, onde vem outro mol para cancelar? Aqui da resposta que nós chegamos. Então, esse 1,3 ele vai vir aqui do lado. Porque aí eu cancelo mol com mol. Tá certo? Eu sempre cancelo o que está em cima com o que está embaixo. Então, esse grama vai cancelar com esse grama. Esse mol cancela com esse mol. O que tem ainda para fazer? Relacionar com o quilômetro. Então, lembra que é 2,6 mol por quilômetro rodado. Então, 2,6 mol por quilômetro rodado é o equivalente a 1,3 mol de etanol também por quilômetro rodado. Então, isso aqui está relacionado com 1 quilômetro. Então, 1 quilômetro aparece aqui no denominador. Tá certo? E aí, a última medida que falta para cancelar é o 1.000 quilômetros. Então, se tem 1 quilômetro embaixo, tem que ter um em cima para cancelar. E aí eu jogo esse valor aqui ao lado, tá certo? E aí, ó, quilômetro cancela com quilômetro, mol cancela com mol, grama cancela com grama,
só sobra a unidade que a questão está nos pedindo, que é para deixar em quilograma. Tá certo? Então, cancelei todas as unidades, ó, grama com grama, mol com mol, quilômetro com quilômetro. E aí, aqui tem mais uma coisa que dá para simplificar. Se eu tenho 1000 no numerador e 1000 no denominador, eu também cancelo. E a única conta que eu tenho que fazer nessa questão toda é 46 vezes 1,3, que vai me dar 59,8 quilogramas. Tá certo? Então, essa é a quantidade de etanol que é o equivalente a esse trajeto de 1000 quilômetros que foi consumido de etanol. Tá? A gente vai fazer a mesma conta agora para o carro elétrico, tá certo? Então, para o veículo elétrico, a equação aqui é a mesma. A relação inicial também é a mesma, então é 2 para 1. Então, 1 desse para 2 desse, ó, esse 2 aqui é esse 2 aqui, ó. Quando não tem nada na frente é como se tivesse 1. Então, esse 1 está aqui. E aí, o que eu vou mudar agora aqui? Aqui era 2,6, ó. 2,6 era do veículo a combustão. Então, como a gente está falando agora do carro elétrico, quanto que é o equivalente do carro elétrico? Ó? O elétrico emite 0,45 mol de CO2. Então, embaixo do CO2, eu vou jogar 0,45. Então, aonde era a combustão, eu joguei 2,6. O elétrico, eu jogo o 0,45 embaixo do CO2 e faço a mesma relação estequiométrica. É 2 para 1. 2 para 1. Então, 2 para 1. Então, eu tenho que pegar esse valor e também dividir por 2. Tá certo? Então, esse x aqui, ó, quanto que é 0,45 dividido por 2? É 0,225 mol. Tá? Para deixar com dois algarismos significativos, que é o que a questão está me dando, então eu vou colocar aqui 0,22. Tá certo? Então, essa é a quantidade aqui, o equivalente ao 0,45, o etanol é o equivalente a 0,22. Tá certo? Então, aqui é o mesmo cálculo que nós vamos fazer. O que eu vou trocar? Apenas isso aqui, ó. Aonde deu 1,3, eu vou substituir embaixo para 0,22. Tá? A relação, tudo aqui vai ser a mesma. Só vou trocar esse cara aqui, ó. Onde está 1,3 que nós encontramos aqui, eu vou substituir pelo 0,22. Certo? Então, novamente, como eu vou fazer a comparação em quilo agora, então 1 quilo são 1000 gramas, ó, sempre o equivalente, 1 quilo é 1000 gramas. Outro equivalente, 46 gramas está para 1 mol. Qual que é o equivalente agora? 0,22. Então, aqui vai o 0,22. Ó, justamente nessa etapa aqui é onde eu substituo o 0,22, porque aí esse mol cancela com esse mol aqui. Tá certo? Então, 0,22 ó, é 0,45 por quilômetro rodado. Então, aqui é 0,45 por quilômetro rodado. Então, o equivalente aqui também é 0,22 por quilômetro rodado. Porque se em 1 quilômetro ele está produzindo isso, então em 1 quilômetro ele consumiu 0,22 mol de etanol. Então, aqui é também 1 quilômetro. Tá certo? E aí o trajeto é o mesmo para os dois, para fazer uma comparação justa. Então, aqui também tem que aparecer o 1000 quilômetros. Tá certo? E aí o que a gente faz agora? A gente cancela todas as unidades possíveis. Quilômetro cancela com quilômetro, mol cancela com mol, grama cancela com grama. E esse 1000 também vai cancelar com o 1000. Tá certo? Então, ó, grama com grama, mol com mol, quilômetro com quilômetro, 1000. Simplifico com esse 1000 aqui. E a conta difícil que eu tenho que fazer, né? Muito difícil. 46 vezes 0,22. E aí, fazendo essa conta, a gente vai ter aqui 10,1 quilogramas de etanol foi consumido pelo carro elétrico neste percurso de 1000 quilômetros. Tá certo? Então, temos aqui as quantidades que cada um utilizou para fazer esse trecho de 1000 quilômetros, tá? Só que como ele quer quanto foi economizado, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar esta diferença aqui, tá certo? Mas se você não entende o que ele está pedindo, se você não entende o enunciado, bom, 59,8, tá certo? Aí você vem aqui para as alternativas e relê ela. Então você fala, a quantidade equivalente de etanol economizada por quilograma com o uso do veículo elétrico nesse trajeto é mais próxima de. Se você não entende que tem que fazer diferença, lembra que a gente encontrou lá 59,8. Tá bom? Mais próxima, 59,8 é próxima de 60. E aí você pode, bom,
cheguei aqui num valor próximo, deve ser isso aqui que eu tenho que colocar. E aí, se você marcar esse valor, você assinalou a alternativa incorreta. Por quê? Então, a massa de etanol economizado vai ser o quê? Vai ser aqui o quanto o veículo de combustão consumiu, menos quanto o veículo elétrico consumiu de etanol. E aí, você vai lá, pega, relembra aqui os valores, ó, 59,8 menos 10,1 vai dar 49,7. Então, você vem para cá, 59,8 menos 10,1, isso aqui vai me dar 49,7 kg. E aí sim, você tem uma alternativa para marcar. Então, 49,7 é aproximadamente 50 kg, porque ele fala mais próximo de. Aí sim você vem e assinala a alternativa A. Tá certo? Então, tinha que interpretar esse enunciado para você chegar na alternativa correta, porque se você fizesse só para a combustão, você ia chegar nesse valor aqui. E esse valor aqui tem uma alternativa que me mostra esse valor aqui, o aproximado deste valor aqui, que é o 60. Só que aí você tem que fazer a subtração, porque você vai calcular o do combustão, quanto ele consome de etanol, menos o quanto o elétrico consome, o equivalente aqui ao etanol. Tá certo? Então, não é que o elétrico está consumindo o etanol, mas o equivalente em CO2 seria este valor aqui. Tá certo? É isso que a gente estava calculando, ok? Então, quando a gente vem para cá, assinalamos a alternativa correta. Então, uma questãozinha do Enem bem tranquila de cálculo estequiométrico, tá? A equação já estava balanceada, os cálculos não eram difíceis, as contas aqui não eram difíceis. Você tinha aqui é que entender o que tinha que ser feito. O mais difícil aqui talvez fosse você entender este enunciado, tá? Então, alguns alunos onde eu leciono já me perguntaram aqui sobre essa questão, por isso que estava fazendo algumas questões aqui e falei, bom, deixa eu colocar essa questão lá no Enem, porque alunos já me perguntaram sobre essa questão em sala de aula, tá certo? Então, uma questão tranquila, não tem muito segredo, como eu disse, o mais difícil aqui era interpretar a questão. Então, me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, se acharam difícil, se conseguiriam fazê-la ou não, se entenderam plenamente este enunciado ou não, e vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando Química, e essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa, até mais e fui!